Bom dia, nono ano A, bom dia, nono ano B. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Primeira Guerra Mundial. Na aula passada, falei sobre os motivos da guerra. E um dos motivos que eu listei lá foi a política de alianças. Então, explicando aqui o que foi essa política de alianças. Então, esses países imperialistas, né, industrializados europeus, eles resolveram se unir em alianças, fazer alianças. Então, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro se uniram na chamada Tríplice Aliança. Grã-Bretanha, França e Rússia se uniram na chamada Tríplice Entente. Então, mexeu com um, mexeu com o outro. Estava ali armadas alianças na Europa. Em julho de 1914, o Império Austro-Húngaro era governado por Francisco José, de 85 anos. Seu herdeiro seria o arquiduque Francisco Ferdinando. E eles tinham uma pretensão, que era expandir seu território, seu domínio para outros territórios, né? Territórios eslavos, né? Para ser mais específica, a Bósnia. Só que tinha outro povo que já estava de olho na Bósnia, que eram os sérvios, né? Os sérvios da Sérvia, que por sua vez eram aliados dos russos, que estavam na Tríplice Entente, e um na Tríplice Aliança, né? O outro. Então vejam aí se configurando um conflito. Então, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de julho de 1914, foi visitar Sarajevo, que era a capital da Bósnia, e foi assassinado. As investigações levaram aos sérvios. Então, o Império Austro-Húngaro perdeu seu herdeiro e acusou os sérvios, que, por sua vez, recorreram a quem? A Rússia. E a Rússia, né, por sua vez, vai se voltar contra quem? O Império Austro-Húngaro, que vai chamar seus aliados. Então começa aí o conflito mundial, que a princípio parece o quê? Só mais uma guerra, né, ali da Europa. Mas com o passar do tempo, vai se expandindo por diversos territórios. Primeiro, porque os países europeus tinham várias colônias, pessoal, na Ásia e na África. Então eles vão recrutar, né, seus colonos para essa guerra. E, né, mais à frente, os Estados Unidos também vai entrar na guerra e a Rússia vai sair, que é um assunto que nós veremos depois, que é a Revolução Russa, né, que obriga a Rússia a sair desse conflito. Então, a Primeira Guerra Mundial se inicia aí, né, é chamado o estopim da guerra, o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, começa esse conflito, né? Um país começa, um império começa a invadir o outro e começa esse conflito mundial, né? Tão impactante que separou o mundo em antes e depois dessa guerra. Então, voltemos a outro elemento, né, que compõe esse conteúdo, que é o nacionalismo. É o nacionalismo, pessoal, que fez com que soldados que não entendiam, né, nada de economia nem de geopolítica saíssem de suas casas, recrutados ou não, né, para lutar na guerra. Era em nome da família, em nome do país, jamais em nome do dinheiro, né? Eles não tinham essa concepção. Então o nacionalismo ele se configura aí como uma ideologia, certo? Então, leiam o capítulo, revisem a aula passada, tirem suas dúvidas, certo? E vou continuar, né, a vídeos sobre a guerra, porque é um assunto bem extenso. Então, até a próxima.